Glenda Varoto, o Espectro Cinza, por que ela saiu do MBL? Será que ela saiu porque ela quis ou ela foi expulsa? Vamos dar uma olhada nesse trecho aqui da entrevista dela com o Breno Altman. Qual partido ou movimento social Isso. que você vê como Eu próximo das suas posições? eu E se o teu atualmente- feminismo é de esquerda ou de direita? Eu atualmente me entendo como uma pessoa que tá no limbo, tá? Mas veja bem, eu trabalho de modo com que a direita passe a se preocupar com coisas que ela ainda não se preocupa, entendeu? Mas o ponto não é exatamente que a direita não se preocupa com essas coisas. Politicamente, eu estou trabalhando pela direita. Mas jogando um jogo que é meu Você vai votar em Flávio Bolsonaro? dentro do time deles, não. Você vai votar em quem da direita? Olha, eu ainda tô pesquisando, tá? Não é porque eu tô tirando o meu da reta, mas nos últimos dias eu tenho assistido algumas entrevistas para manter a minha posição. Mas absolutamente não vou votar no Renan, por exemplo, né? Inclusive, deixa o like aqui no vídeo. A do Zema. Ah, sobrou também o Augusto Cury. Ah, sim, o Augusto Cury. E sobrou também os candidatos de esquerda. Eu não vou me comprometer politicamente agora, porque eu preciso pensar bem, tá? Você não vai me colocar nessa saia justa. Mas, politicamente, tá? Em relação ao meu conciliacionismo de gênero, Eu também não tô entendendo que aqui nessa entrevista parece que ela falou que é feminista, só que não foi ela que inventou o meu Deus do céu. Nossa, não tá sendo de jeito nenhum. Isso daí. eu estou na direita, mas trabalhando para que certas questões passem a ser também valorizadas e consideradas pela direita, tá? Tem sido bem sucedida? Oh, meu bem. Oi? Tem sido bem sucedida? Curiosamente, sim. É o como? Eu confesso que eu sinto uma gratificação muito grande em perceber como o meu trabalho tem sido eficiente em convencer as pessoas em relação a inúmeras pautas. Eu cansei de escutar isso. Ah, desconverti Red Pill, desconverti misógino. Tá, mas você desconverter eles. Eles ainda são de direita? O que é ser de direita, né? Porque a gente aqui, na verdade, tá falando de direita como pautas morais. Pautas morais, pautas de identificação, de igualdade, de justiça social, né? E aí, o que seria ser de direita ou de esquerda? É meio contraditório você falar aqui que o pessoal conservador vai te escutar e de repente passar a respeitar os LGBTQIA+, mulher, tudo assim, né? Desconverti pessoas que odiavam feministas, entendeu? Só que esse é um trabalho que ele é longo, que ele é demorado, tá? E exige muita energia. Isso eu concordo com certeza. E não sempre vai ser gratificante. Tá? É como se fosse quase que um trabalho de cientista ou de um político. Qual que é a sua posição sobre a ideia de família tradicional que setores conservadores colocam no centro do debate? Tá. Exatamente o que eu tava falando. Eu, pessoalmente, não... Eu não sou nenhuma pessoa tradicional, entendeu? Eu acredito que a família tradicional, uma família nuclear, ela não necessariamente ela tem que ser formada por um homem e por uma mulher, tá? Mas ela precisa ser estruturada. É esse o meu ponto. Uma família bem estruturada. Tá, até agora tá tudo bem, né? Eu tô esperando quando ela vai fazer assim na curva. Em que há acolhimento, respeito, amor, que seja socioeconomicamente estável, isso para mim é o suficiente. Agora, por mim, podem ter 3 homens, 3 mulheres, podem haver um homem, uma mulher, enfim, essa não é uma questão para mim, entendeu? Isso não me afeta. Como é que tu não tá na esquerda, então, minha filha? Agora, em relação ao que a gente tava logo no início, né, falando sobre o suposto feminismo conservador, né? Por que eu digo que, eventualmente, eu vou ser uma feminista conservadora? Porque o conservadorismo psicológico, ele não é uma composição de pautas, como eu... Conservadorismo psicológico. Estamos inventando termos. falei antes, ele é uma disposição intelectual. Então, existem certas conquistas que eu jamais abriria a mão, entendeu? Então, a emancipação da mulher, ao ponto dela não ser considerada uma propriedade do homem,
é uma posição conservadora. Glenda, vamos ter uma conversa séria aqui? Em que momento da nossa sociedade a gente realmente conseguiu estabelecer que a mulher não é uma posse do homem? Olha o que está acontecendo aí. O feminicídio nunca deixou de existir. E ele acontece basicamente por os homens acreditarem que a mulher é uma propriedade dele. Olha aí o pessoal falando que voto feminino é ruim, que as mulheres casadas votam melhor porque elas seguem o voto do marido. Simplesmente não é algo bem estabelecido na sociedade e assim, seria conservador manter isso, porque simplesmente não é bem estabelecido. Vamos olhar um pouquinho mais para a realidade, Glenda. Entendeu? Então, posso usar até um exemplo da ex-União Soviética. Inclusive, assim, eu sou uma mulher casada. E é muito difícil, às vezes, porque as pessoas colocam como muito dicotômico, ou uma coisa ou a outra. Ou você é uma mulher casada que tá sempre com seu marido, ou você é uma mulher independente. Sabe? Eu não posso ser uma mulher independente estando casada com um homem. Então, em que momento que isso é uma coisa bem estabelecida que a gente tem que conservar na sociedade, minha filha? A gente ainda tem que lutar pra isso ser verdade. Pessoas conservadoras na ex-União Soviética provavelmente detestaram a abertura de mercado. Porque as pessoas tinham uma desconfiança com o mundo que era novo. O mundo... E você tem desconfiança com o quê? Com o que é novo da mulher ser posse do homem? De novo, tipo, não tá fazendo sentido essas duas ideias juntas também, sabe? E eles tinham medo disso porque tinham medo de perder e perderam muitos direitos que eles tinham na União Soviética. Diferente, imprevisível, que vem de fora, entendeu? Agora, geralmente, as pessoas que eram mais excêntricas, progressistas, diferentes, provavelmente tinham mais interesse. Ou as pessoas que queriam ganhar mais dinheiro, né? Em relação a essa mudança nesse sistema, nesse paradigma. Então, tem a ver mais com uma mentalidade, uma disposição em se abrir para certas mudanças. E, nesse aspecto, psicologicamente falando, eu sou uma conservadora. Não sei o que dizer. Nós tivemos inúmeras conquistas institucionais e legislativas e culturais e sociais acerca da emancipação da mulher, que eu jamais abriria a mão. Inúmeras. Uma, Maria da Penha. Tá. E isso está sendo colocado em prova, principalmente por setores reacionários. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo em defesa do voto feminino. Nos próximos dias eu vou postar... Eu vi um pedaço do seu debate com Pietra Bertolazzi, né? Sim. É. Porque ela você identifica como uma reacionária. Ela é uma reacionária, porque ela é medievalista, entendeu? É outro nível. Assim, porque eu não sei até que ponto você pode chamar uma pessoa de reacionária se ela tá simplesmente querendo reforçar valores tradicionais perdidos, digamos assim, e quer voltar com eles. Voltar com eles, assim, para a sociedade inteira, né? Forçar a sociedade inteira a adotar eles. Porque, como eu disse, nem é estabelecido que a gente realmente seja um ser humano individual ali, que não é atrelada de nenhuma forma ao homem como posse, como poder fazer as coisas livremente, né, etc. Mas assim, enfim, nos próximos dias eu vou postar uma parte 2 sobre essa defesa do voto também. Então, do ponto de vista psicológico, e eu diria que até mesmo politicamente, eu tô sendo uma conservadora, entendeu? Porque eu estou defendendo... Eu não sei. Eu acho que ela tá querendo filosofar demais e ir ali por um negócio filosófico demais, que também não faz muito sentido e não tem conexão com a realidade. O que existe? A manutenção do status quo, entendeu? Aquilo que já está posto, aquilo que já está operando na sociedade. O que tá operando na sociedade?
O que tá operando na sociedade? A gente poder votar? Caramba, cara. Você esteve filiado. Tipo, é como se não tivesse mais nada pra gente conquistar, né? Tá tudo aqui, ó. Já tá tudo aqui implantado e é isso. Tá perfeito pra gente. Já. No MBL, Movimento Brasil Livre. Chegou a ser anunciada como pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Isso, porque eu morei lá 4 anos. O que te levou para dentro e depois para fora desse movimento? Longa história. Bem, como eu falei, né, logo no início, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e mais ela é tão diferente. voltada para teoria. Eu abstraio muito. Talvez Dá pra perceber. seja essa relação que tu tenha criado comigo e ser astronauta, né? Porque eu tô sempre no mundo da lua. Talvez tenha sido isso, hein? Não pensei nisso. Mas é possível. Enfim. Então, eu sempre fui voltada mais pro mundo das ideias. Houve um momento em que eu pensei, ok, eu acho que eu tô limitada, eu acho que eu preciso de mais experiência, eu preciso entender aquilo que eu ainda não entendo na prática. Deixar de ser apenas uma teórica, mas também ser uma executora. Eu preciso colocar a mão na massa, entender como de fato a política opera. Porque, veja bem, com um partido que acabou de ser criado e ainda não tem experiência também. a política, ela é muito diferente. Ela é muito mais difícil de ser operada do que um teórico pensa que é. Entendeu? Porque eu entendo a política como se fosse, assim, um jogo de inúmeros pratos que você precisa equilibrar ao mesmo tempo e, eventualmente, tu vai ter que escolher derrubar alguns. Entendeu? Que seja o interesse de determinados grupos, seja a sua própria moralidade, seja uma briga interna, seja, enfim, o futuro da sociedade, mas em relação a uma certa polêmica que está acontecendo naquele momento, a lealdade do seu grupo, mas a lealdade aos seus valores. Então, tu tá o tempo todo assim, ó, sabe? Eu acho que ela... Tá. Eu acho que ela percebe coisas, só que ela não vai pela justificativa certa, sabe? Porque não sei, não vejo tanto uma questão de equilibrar pratos, porque, por exemplo, brigas internas são uma coisa que tem muitos dos comunistas, né, que não aceitam mínimas discordâncias para poder conversar e já separa e tal. Eu não acho que seja uma coisa a se abdicar, como se fossem os pratos para equilibrar. Para mim é mais uma questão de maturidade e de você aprender a dialogar. E que dialogar vai trazer coisas positivas pra gente, sabe? Que a gente, pra conseguir ir pra frente, fazer as coisas e chegar a conclusões que realmente sejam significativas, a gente tem que dialogar. Diálogo, eu não acho que seja tão... esses pratos assim, sabe? Eu acho que devia ser uma não questão, isso. Devia ser uma não questão... Assim, ninguém devia sofrer e ficar, nossa, com raiva e querer separar e tal, por dialogar e, né, devia ter maturidade para conseguir chegar a algum lugar comum com isso. Então, eu queria entender isso na prática. Porque eu percebi que eu estava demasiadamente soberba e arrogante, numa posição muito segura e garantida de criticar o que todo mundo estava fazendo sem necessariamente fazer o que essas pessoas estão fazendo. Porque isso exige muito esforço, muito risco, muita resiliência psicológica, porque o nível de estresse é muito alto. Eu concordo que é bom a gente saber, às vezes, mas, assim, quando você tá falando de político, de pessoas que governam o nosso país, que estão trabalhando pra gente, eu acho que a gente tem todo o direito, sim, de questionar, de julgar e tal, sabe? Principalmente quando a gente vê que eles estão operando em benefício próprio, ou então não tem mínimo de habilidades, assim, em administrar nada, nunca administrou nada na vida, não tem experiência com nada, e aí tá indo lá simplesmente pra ter um dinheiro fácil, né? Ou então tá indo lá com boas intenções, mas não faz a menor ideia de como isso afeta a realidade, de como é a realidade, de como transferir aquela boa intenção que tem pra realidade, né? A competição é realmente avassaladora. Eita, travou a imagem. E também Pronto. porque, em dado momento,
ao longo das minhas lives. Depois que eu já tinha uma carreira consolidada, que eu já fazia debates, eu já tinha feito presença em podcasts grandes, como, por exemplo, no Inteligência Limitada, eu já tinha ido no A Deriva, eu já tinha ido no Redcast, que eu já tinha debatido com a Caroline Sardá, que inclusive tirou a minha virgindade, foi o Eita! meu primeiro debate. Aí a militância do MBL começou a se aproximar de mim, entendeu? Eu já estava bem estabelecida, e aí eles começaram a ver que eu tinha um temperamento muito parecido com o do Renan, em que nós tínhamos uma certa paixão arrebatadora por ter um senso de propósito muito forte. Mas é mulher, né? Aí não vai tá dando pra aceitar, não. Muito sólido. Inclusive, desde criança eu tenho esse senso de propósito muito evidente. E aí, em dado momento, eu os conheci fisicamente, presencialmente, no Rio de Janeiro, em um evento de um vereador. Lá, eu os achei muito carismáticos, engraçados, autênticos, inteligentes, cultos, bem Em que você já votou para presidente? articulados. Quer me botar... Em quem você já votou? Você não quer responder em quem você vai votar, mas em quem você já votou? Não Para vou presidente. não. Você Voto votou... secreto. Mas por que não pode falar, né? Foi sua primeira eleição presidencial? O voto é secreto. Ah, isso eu não Você pode falar que mudou de opinião, enfim. lembro, já faz bastante tempo. Porque eu não sou tão nova aí como as pessoas pensam. Eu fui pesquisar, gente. Ela tem 1 ano a menos que eu. O voto é secreto. Você sempre votou na direita para presidente? Não. Não. Portanto, você já votou no Lula ou na Dilma para presidente? Não falei nada. Só sobre essas duas alternativas. Não falei nada. Ai. Tá, estou calada aqui. Tá. Onde é que eu tava mesmo? Como é que você entrou no MBL? Isso. Então. E aí, eu considerei essas pessoas autênticas, carismáticas, inteligentes, articuladas. Mas veja bem, é muito importante sempre se pontuar. Gostar das pessoas não significa necessariamente que elas são pessoas confiáveis, certo? Nisso a gente pode concordar. E eu acho que eu confundi as coisas, tá? Eu diria que... Cara, eu já vi esse vídeo antes, tá? E eu tô vendo aqui de novo pra reagir com vocês. E assim, esse que é o primeiro lugar que eu olho pro que ela fala, eu fico, minha filha, é machismo que você tá sentindo, presta atenção, olha pra realidade. Eles estão assim com você porque você é mulher, e você não pode ser desse jeito, chamar atenção, sei lá, por ser mulher, sabe? Vamos acordar. Política, ela é formada por pessoas muito carismáticas. Elas É óbvio, né? são performers. Óbvio. Elas Não, são... Tá. Performer, aí eu já diria que não acho que deva ser, mas é óbvio que vão ser carismáticas, porque quem que vai votar nela se não for? São sedutoras, elas são interessantes. E eu diria que também entre influenciadores. E ao longo do tempo, eu percebi que eu tinha uma missão a cumprir lá dentro, tá? Porque, na verdade, antes de eu ter entrado, eu já tinha sido convocada para isso. Através de uma pessoa que foi minha mentora lá dentro. E Dentro do MBL. Dentro do MBL, exatamente. Que eu não vou dizer quem é por uma questão de respeito, né? E lealdade a essa pessoa, que me disse o seguinte: o MBL, por minha influência, se tornou muito extremista. E eu gostaria de retornar a um estado mais liberal. E eu preciso colocar mais liberais aqui dentro, inclusive você. Eu vou fazer o possível para trazer todas as pessoas liberais, mais progressistas, toda a direita aqui para dentro. Ai, direita progressista, tá bom. Para gerar essa influência, esse peso, servir de contrapeso, né, a esse extremismo que o movimento está indo. E eu aceitei. Aí eu entrei nessa meta-missão, né, a missão dentro da missão, tanto do movimento quanto do partido. Ai. E por isso que eu falei anteriormente que eu estava fazendo o meu jogo no time deles, entendeu? E é ali que eu comecei a discutir e falar sobre certas pautas que são tipicamente associadas à esquerda. E aí eu falei sobre maternidade, eu falei sobre Por que será? estupro, eu falei sobre misoginia, eu falei sobre relativização.
Maternidade. Então, né, gente, a mãe tem que ficar em casa pra cuidar dos filhos. O marido tem que ser o provedor. Da violência sexual, eu falei de violência. Tipo, né, não são temas que eles não falam, não pensam sobre. Eles pensam, só que eles não acham que tem que ser essas coisas tradicionais, pô, que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Então, por que eles vão pensar em, sei lá, colocar creche pra colocar os filhos pras mães, pra facilitar pras mães que trabalham? Por que eles vão pensar em uma série de questões se pra eles a mulher tem que ficar em casa pra cuidar do filho? Isso passa a ser uma não questão. Por isso que eles não pensam sobre isso, eles não têm esses temas lá dentro. Eles têm isso aqui, pra eles é simples, é isso e acabou. Tem que discutir. Doméstica, eu falei sobre sistema de incentivo, eu falei sobre toda essa influência natural. É violência doméstica também. Eles acham que feminicídio não deve existir, que feminicídio é só simplesmente homicídio, só que com mulher, sabe? Não que seja por violência de gênero e por os homens nos verem como posse deles. É uma não questão para eles. Eles negam questões relacionadas à violência doméstica também. E até mesmo evolutivo no comportamento agressivo ou senão muito controlador dos homens. Eu falei de inúmeros assuntos que tipicamente só são dissertados pela esquerda. Pois é, meu bem, não é que são dissertados somente pela esquerda, é que o posicionamento da direita é esse. Eles não querem discutir isso como uma questão a ser mudada, porque para eles não precisa, não é uma questão. Aí? Isso me surtiu efeito. Pra eles tá certo o homem ser agressivo, entendeu? Eu também era vista como uma espécie de pedra no sapato, né? É claro, eles... Como eu falei, se eles pensam assim, isso pra eles é uma não questão que deve ser discutida. Você vai lá e fala pra eles, não deve ser assim, tem isso, 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 isso. Eles vão achar você inconveniente, né? Tipo, além do fato de ter uma mulher lá querendo... arrumar espaço e tal, homens muito machistas, eles se sentem profundamente ofendidos também com mulheres questionando as crenças deles, sabe? Eles não veem só como uma pessoa que tá ali falando, se fosse um homem falando alguma coisa, ele ia, sei, pensar que o homem ele é efusivo, enfático, gosta de falar as coisas, né? Às vezes pode achar que é inconveniente, mas aí a mulher é muito inconveniente. Ela não tá entendendo qual é o lugar dela, que é de ficar lá sendo um enfeitezinho bonitinho para mostrar para as pessoas que tem mulheres no nosso partido, entendeu? Que tem mulheres apoiando. É para você ficar babando ovo e pagando pau pros homens que estão lá no partido. É só isso que é para você fazer para eles, entende? É uma questão machista, não é só que eles não pensam, sei lá, que você trazendo essas questões está sendo inconveniente por trazer essas questões e também por ser uma mulher que está achando que pode alguma coisa ali dentro, sabe? Porque, como é que eu vou explicar isso? Eu diria que essa foi a experiência, assim, patriarcal mais intensa que eu já vivi. Nessa parte ela admitiu que é uma experiência patriarcal. Eu não sei se... tá. Eu diria que é machista. Não sei, patriarcal, assim. Porque é como se houvesse, assim, uma união de camaradagem masculina em que esses homens pensam e agem de determinada maneira. Eles têm a sua própria moralidade, a sua ideologia. Não pode ser. Não acredito. Eles fazem isso mesmo? Não pode ser. Mas também os seus próprios interesses pessoais. Tipo... E o pior é que ela parece um pouco eu quando eu tinha, 25 anos. 10 anos a menos. E eu tava descobrindo um pouco como os homens funcionam, sabe? O machismo. Menos de 25 até. E ela aparentemente tem 34. Desculpa, tá? Tô falando sua idade, mas tipicamente masculinos. Quando você coloca uma mulher que... e assim, desculpa, mas me dá muita agonia
ver uma pessoa que tá descobrindo o mundo agora, que tá, sei lá, descobrindo coisas, querendo ser tão importante na política, sabe? Tem me incomodado muito o amadorismo na política no geral, não só da esquerda radical, mas eu vejo assim como as pessoas realmente não pensam em nada, não fazem nada, meu Deus. Entra em conflito. Mas eu acho que ela tá perdida. Eu acho que se ela entrar um pouco mais nas discussões feministas, principalmente sobre classe social, sabe? E tal, eu acho que ela vai entrar no nosso lado ainda. Com esses interesses, com esses valores, ela acaba se tornando um problema. Certo? Ela é naturalmente um problema. E você não precisa necessariamente raciocinar intelectualmente sobre isso. Como eu falei anteriormente, você tá numa barbearia e entra uma mulher, os homens começam a se comportar. Então... Na verdade, eu acho que tem que raciocinar, sim, porque justamente por ser um machismo estrutural que tá ali permeando as nossas vidas, sem a gente perceber, tá em tudo, a gente tem que processar e pensar sobre as questões para conseguir ver que isso tá acontecendo, sabe? É como se eu fosse um agente... Mas outra coisa que me incomoda nela especificamente... Não sei se eu posso falar, mas... Não me processa, por favor. Mas é que eu sinto um pouco de soberba intelectual, sabe? Dela achar que sabe muito das coisas e ao mesmo tempo eu vejo... Não sei, parece que descobriu o mundo ontem ali no MBL, vendo que... os homens são machistas e tratam a gente assim, sabe? Eu acho que podia baixar um pouco a bolinha ali, ter um pouco mais de humildade de perceber que você talvez não saiba tanto, não seja tão especial e questionador, inteligente quanto você acha que é. Porque eu acho que mesmo que a gente seja questionador e inteligente, a gente tem que ter humildade também, sabe? A gente não pode sair por aí no mundo falando como se fosse a pessoa mais foda, mais inteligente, mais incrível do mundo e, nossa, eu penso todas essas coisas, as outras pessoas não pensam. Não, as pessoas já pensaram sobre isso também. Justamente por isso que tem esquerda, por isso que tem tanto desenvolvimento desse assunto por vários pensadores, várias coisas, sabe? A gente tem que perceber que a gente não é o centro do mundo e não é a primeira pessoa que tá pensando naquelas coisas. E eu acho que seria muito saudável ter um pouco dessa humildade, talvez ler um pouco mais, ver algumas coisas e perceber que as pessoas também pensam nessas coisas que você pensa, sabe? Tem respostas diferentes, respostas diversas àquilo. Civilizatório que gerava desconforto e tensão no ambiente. E a imagem travando de novo. Entendeu? Porque, assim... Marco civilizatório. Existiam certas... Eu acho um pouco complicado também você chamar atitudes machistas de atitudes não civilizadas. Eu acho que isso é complicado também. Coisas que eles não se sentiam à vontade pra falar e nem fazer. Porque eu gerava essa pressão, esse incômodo, esse aborrecimento. Não podia ter piada sobre ucranianas. É um excelente exemplo, entendeu? Certas piadas já não poderiam mais ser feitas. E embora eu não falasse contra as piadas, ou eu não necessariamente ficasse lá tentando debater... É porque tem que passar uma boa impressão, né, pras mulheres. Ou, enfim, fazer uma problematização, ainda assim... havia uma certa intimidação, uma hostilidade. Será que em algum momento ela vai espalhar isso? Será que ela tá printando? Será que ela vai contar isso para as pessoas depois? E se em algum momento ela nos trair? Entendeu? Então, aí que entra aquilo que eu te falei. Também tem o negócio de que mulheres são vistas tradicionalmente como não confiáveis, né? Traiçoeiras e tal. Eva comeu o fruto proibido e fez Adão comer também. Então tem esse pensamento mesmo dos homens de não confiar tanto nas mulheres. Existe um sentimento moral que ativava nessas pessoas que era de hostilidade com quem vinha de fora. E aí você vai vendo o movimento MBL. Aí eu discordo de novo, porque eu não acho que seja de quem vem de fora. Eu acho que é por ser mulher mesmo. Porque assim, eu acredito, eu não conheço, mas eu acho que eles devem querer que quem é de fora se identifique com eles, sabe? Eles não querem
não fazer as coisas porque quem é de fora vai ver. Não, eu acho que eles querem as pessoas de fora que se identifiquem com eles e tal. Eu não acho que eles se limitem tanto assim, se limitariam tanto assim se fosse um homem, sabe? Os botões mais fortes e robustos deles é da pureza. Eles são, assim, tão obcecados pela pureza que eles estão o tempo todo em rituais de expiação. Toda hora eles expulsam Tá alguém. dizendo que eles são como uma seita. Eu diria que é análogo. Ou seja, sim, É análogo. Eles estão o tempo todo em rituais de expiação em que, criação. assim, eles vão criando certas hipóteses e cenários que são muito absurdos e muito desproporcionais, em que vão servindo para certas narrativas serem construídas para justificar a expulsão de determinados membros, ou senão o Mas ostracismo você não intragrupal. foi expulso, você saiu por vontade própria. Fui expulsa. Você foi expulsa. Eu fui do expulsa. MBL. Eita! Eu fui expulsa. E eles alegaram o que para te expulsarem? Então, eles diziam que eu não era mais uma pessoa confiável. Mas o que você Entendeu? fez para eles? Ou qual foi o pretexto? Olha, foram inúmeros pretextos, porque se você for, por exemplo, acompanhar ao longo das lives dos últimos meses, vão ser inúmeros pretextos, tá? Eles vão criando inúmeras teorias distintas. Uma delas foi que eu participava de uma quadrilha nicolista. Uma quadrilha? Nicolista. Nicolista. O que é isso? É uma O quadrilha que é isso mesmo? do Nicolas Ferreira. Ah, do Entendeu? Nicolas Ferreira. Achei que fosse da Nicole. Outras é de que eu vazava informações pro Nando Moura. Outras que eu perseguia a família do Renan. Outras que eu perseguia o Renan. Chegaram a me acusar de ter roubado equipamento do escritório, de ter invadido o escritório. E que eu vazava informações pro Nando Moura. Tá. Eu não vou desacreditar que eles também façam esse tipo de suposição maluca com os homens, tá? Tanto que eles expulsam homens de lá e tal. Mas eu passei por uma experiência recentemente em que um cara numa posição de liderança não se sentia muito confortável com eu tendo uma presença. Não sei, tendo uma certa presença ali, sendo que ele não queria que eu tivesse essa presença. Então eles estavam muito paranoicos com a minha pessoa, sabe? E pra mim isso é muito machista, porque eu percebia que ele preferia que homens tivessem essa presença, que conversassem com o grupo, que tivessem... não sei nem o que dizer direito, mas uma boa visão ali com o grupo, né? Conversasse e tal, falasse coisas, estabelecesse uma presença, uma sociabilidade no grupo. Mas comigo ele não queria que eu fizesse isso e achava muito ruim e achava que eu não era uma pessoa confiável por eu estar com essa presença ali, sabe? Como se eu fosse manipuladora ou estivesse enganando as pessoas, coisas assim. Com a atitude que eu não via com homens. Então, eu acredito que no caso da Glenda tenha sido muito por machismo também. Eu acho que provavelmente foi numa escala maior do que com os homens com os quais isso acontece lá também. Sabe? Então, foram inúmeras construções distintas que supostamente teriam justificado a minha saída, tá? Mas veja bem, esses rituais de expiação, eles são constantes, tá? E assim, ou a pessoa sai por vontade própria porque se tornou sufocante e insustentável, porque existe um sistema de vigilância, de hipervigilância muito forte também, em que o tempo todo você pode ser dedurado por alguém que interpretou ou reinterpretou mal aquela determinada informação e leva para aqueles líderes, aquelas pessoas da alta cúpula, ou simplesmente aquela pessoa é espiada e ela é expulsa mesmo, tá? Ou você se adequa ao grupo, né? Você pode também, por coação, assim, por se sentir coagido, se adequar ao pensamento do grupo e ao que o grupo espera de você. É o meu caso. E eu E você acha que eles queriam te expulsar porque houve uma incompatibilidade? Porque eles quiseram te atrair primeiro. Sim. Houve uma... Eles mudaram de ideia. Eu acho que houve principalmente uma incompatibilidade ideológica acerca dos delírios de grandeza do partido, tá? Porque eu sou uma liberal mesmo. E você acha que eles são reacionários? Eles são reacionários. Eu diria que, assim... Tá mais fácil como uma liberal você conviver com a esquerda do que com os reacionários? Eles são, na verdade... Cara, eu queria que ela definisse pra mim o que é ser liberal e o que é ser reacionário, sabe?
anticonservadores. Porque se o MBL for Anticonservadores. Tipo. Tá. fosse conservador, eu estaria lá. Conservador pra ela no sentido de conservar direitos e coisas já conseguidas, blá blá blá. Mas o que já foi conseguido, minha filha? Não tá nada estabelecido, sabe? Eu não teria tido tantos conflitos como eu tive. Se eles fossem verdadeiramente céticos politicamente, se eles fossem defensores do status quo, se eles fossem mais moderados e menos... Ô, Glenda, eu tenho uma péssima notícia pra você, mas o status quo é que a mulher é inferior ao homem. Ainda é. Desculpa estar te falando, mas ainda é. belicosos, menos demagógicos, eu teria muito mais identificação com o movimento. Inclusive, ainda existem conservadores. Tá mais fácil para uma feminista liberal como você dialogar com a esquerda do que com os reacionários? Não, ela não era aquele troço que eu não consegui falar lá. Isso eu discordo. Eu penso que é mais fácil dialogar com conservadores... Sim, mas com reacionários é mais difícil de dialogar com Mas é mais difícil dialogar com anticonservadores, com reacionários especificamente, entendeu? Mas é que assim... Cara, é muito difícil você conversar com uma pessoa que não tem base na realidade que ela fala. Ela simplesmente tem conceitos que vêm da cabeça dela. Como é que você vai dialogar com outra pessoa, conversar, trocar ideias, se o seu conceito não é igual ao da outra pessoa? Meu Deus do céu. Recentemente eu tive de novo uma microdosagem de conviver com a esquerda. Ai, gente, tá difícil aqui a imagem. E assim... Uma microdosagem? Foi uma microdosagem. É que houve uma leva de esquerdistas no meu canal. E, assim, são preocupações, assim, tribunais das minúsculas causas que eu definitivamente não tenho saco, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de fazer trocadilhos. Trocadilhos. Eu acho muito engraçado e divertido. Eu também gosto. Tá, eu não sei fazer, mas eu gosto de ouvir. Por exemplo, espectro sonsa. Eu acho engraçado. Uma vez uma hater minha me chamou de espectro sonsa e até hoje eu uso espectro sonsa porque eu acho engraçado, entendeu? E ela me odiava. E, pô, é legal pra ser espectro cinza, espectro sonsa. E eu faço trocadilhos, assim, desse tipo pra várias pessoas, inclusive com aquelas pessoas que eu gosto. Tu conhece o Sávio de Maio? Tá, eu chamo ele de Sávio Desmaio. E eu acho engraçado e eu gosto muito dele. Só que nessa experiência de microdosagem aí... Mas não é muito legal, né? Às vezes é legal você saber se a pessoa gosta também disso ou não. E viram eu chamando o Humberto Matos de Humberto Ratos. Meu Deus do céu, eles acharam que eu estava chamando Humberto Matos de rato, que eu estava fazendo uma descrição analiticamente da personalidade dele. Não, só foi um trocadilho que eu achei engraçado. É só isso. Então, a esquerda, ela tem um botão robusto... Você está dizendo que a esquerda tem pouco humor. Sim, ela tem um botão de cuidado muito forte. Eu não sou capaz de concordar com isso. A esquerda tem pouco humor. Assim, Eu concordo também. É aquele botão robusto, assim, em que... Mas, assim, nesse caso não foi muito engraçado, não. Mas, a esquerda tem pouco humor. Que as pessoas têm que ser altamente protegidas de qualquer brincadeira, de qualquer desconforto, de qualquer questionamento, de qualquer situação que... Isso eu concordo que tem bastante mesmo. eventualmente possa gerar uma angústia, uma ansiedade. Mas que isso, gente? Que isso? Gera um pouco de resiliência psicológica? Seja um pouco mais forte e corajoso. Não é possível que a pessoa desmaie com qualquer tipo de questionamento. Peraí também. Peraí. E eu nunca tive saco pra isso. Eu não tinha, assim, essa disposição. Tu não precisa bulinar as pessoas pra falar, e com a desculpa de falar que é pra construir resiliência psicológica também, tá? Calma. Assim, tão grande em relação a proteger as pessoas psicologicamente, porque parte do nosso desenvolvimento depende desses conflitos. Depende da sua capacidade de desenvolver resiliência psicológica e lidar com situações ruins, certo? É ser antifrágil, entendeu? E aí eu tive essa microdosagem e aí eu me lembrei por que eu não suporto, sabe? Esse excesso de cuidado que se torna, às vezes, até sufocante, entendeu? Ele se torna, como eu poderia dizer assim, angustiante, como se você entrasse numa sala em que você está pisando entre ovos o tempo todo. A qualquer momento você pode ofender uma pessoa. Acho que isso daí é uma discussão meio antiga, né? Assim, tem coisas que é meio óbvio que vai ofender as pessoas.
Mas tem coisas que também não tem como a gente saber e ter responsabilidade por como as outras pessoas vão reagir àquilo, né? Tem várias coisas assim também. E aí não tem como, simplesmente não tem como. Mas pra mim isso parece muito mais um comportamento de adolescente, gente que não tem muita vivência, achar que você vai conseguir evitar ofender todas as pessoas que existem. Porque isso é impossível, não tem como. Você não tem como saber como outra pessoa vai reagir a isso, né? Então, tem essa questão. Mas também não precisa ficar fazendo bullying e chamando as pessoas de jeitos que elas não gostam só porque vai criar resiliência emocional. Também não é assim, sabe? Não precisa fazer coisa que você sabe que vai chatear alguém, ofender alguém com essa desculpa. São dois extremos muito grandes. Bom, então acho que tá aí. Essa foi a Glenda falando sobre a saída dela do MBL. Achei bem confuso o que ela fala. Uma hora tá aqui, outra ali. Enfim, é isso aí. Curte, compartilha, se inscreve.